Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então já vai se inscrevendo, vai deixando seu like e compartilhando esse vídeo, né, para que mais pessoas tenham acesso a esse trabalho. Nesse vídeo, rapaziada, eu vou falar sobre o jogo de ontem da Copinha, que o São Paulo se classificou e teve um baita de um golaço ali no jogo. E outro assunto que eu vou falar é sobre uma fala de um influenciador corintiano, né, dizendo que é vergonhoso o Corinthians ter empatado com o São Paulo, né? E ele deu ali os argumentos, né, para justificar o porquê disso aí é vergonhoso. E eu vou também dar os meus argumentos, né, do porquê o empate com o Corinthians é vergonhoso também. Primeiro, rapaziada, eu vou falar sobre o jogo da Copinha. O São Paulo está na semifinal contra o Ibrachina, que eliminou o Palmeiras nos pênaltis. E assim, o São Paulo foi melhor na partida, né? Fez o gol ali no primeiro tempo, tomou o empate ali num golaço do menino do Botafogo. No segundo tempo, né, uma bola cruzada na área no segundo pau, né, acho que o Igor Felisberto jogou para o meio e o atacante do São Paulo conseguiu fazer o 2-1, né? E o terceiro gol, rapaziada, foi uma pintura, né, conhecido como o gol que o Pelé não conseguiu fazer. O Paulinho foi lá e fez o gol e sacramentou aí a vitória do São Paulo e a classificação para a semifinal. Agora vamos enfrentar o Ibrachina, que não vai ser um jogo fácil. O Palmeiras sabe muito bem disso, né? Não conseguiram ganhar do Ibrachina, foram para os pênaltis e foram eliminados. Então o São Paulo precisa ter muito cuidado com esse time, né? Porque muito provavelmente eles podem adotar a mesma estratégia de amarrar o jogo, né? De levar o jogo para os pênaltis. E é isso aí, rapaziada. Eu acho que o São Paulo tem grandes chances aí de ir para a final, né? Para mim o São Paulo é amplo favorito, mas mesmo assim tem que ter cuidado, porque não dá para dar mole. Beleza? Sobre isso, sobre o jogo, era isso que eu queria falar. E agora vamos falar sobre a fala do Cross. Né? Para quem não conhece, ele faz vídeos no canal dele chamado 14 e eu vi um corte dele num podcast aí, em que ele falou do porquê que é vergonhoso o Corinthians empatar com o São Paulo. E eu sei, rapaziada, eu sei que historicamente o São Paulo é amplo freguês do Corinthians. Isso aí, eu acho que nenhum São Paulino discute isso aí, tá certo? Vamos deixar isso aqui bem claro. O São Paulo é sim freguês do Corinthians. Ponto. Mas dito isso, rapaziada, ele falou o seguinte, que é vergonhoso o, o São Paulo, o Corinthians empatar com um time que tem 1 bilhão de dívida. Eu acho que ele esqueceu, né? Que o Corinthians deve o dobro disso. O dobro. Ele disse que é vergonhoso o Corinthians empatar com um time em que o estádio alaga, né? O estádio alaga. Bom, pelo menos a gente tem estádio, a gente não tá devendo para a Caixa, a nossa torcida não precisa fazer vaquinha para poder pagar o estádio, né? Ele disse que é vergonhoso que o Corinthians tenha empatado com um time que teve o presidente impeachmentado. Eu acho que ele esqueceu também o que aconteceu com o Augusto Melo, né? Então é isso, rapaziada. O que torna muito mais saboroso esse empate é ver como alguns corintianos, como ele, ficaram irritadíssimos com esse empate, porque ele já falou no seu canal, né, em que ele não fica brabo em perder e empatar com o São Paulo. Então você imagine se ele ficasse mesmo.
Você imagine se ele ficasse. A gente todo fudido, sabe? O presidente acabou de ser chutado para fora. Eles acabaram de ser campeões da Copa do Brasil, sabe? E a gente ainda assim vai lá, e eles como amplos favoritos, né? Não dá para negar isso. E a gente vai lá e ainda empata com eles. Eles não conseguem ganhar da gente. E vamos falar um negócio também bem realista aqui, rapaziada. O time do Corinthians é ruim também. Falam do São Paulo, mas o time do Corinthians é uma porcaria, sabe? É uma merda. A única coisa que tem de bom ali que se salva é o Memphis, e olhe lá, sabe? Aquele Carrilho parece que comeu uma feijoada antes de ir pro jogo. O Garro, porque torceu a mão, não foi pro jogo também, né? Então, assim, o São Paulo é uma porcaria, mas o Corinthians não tá longe disso também. O Corinthians é uma bosta também, tanto é que terminou o Campeonato Brasileiro atrás do São Paulo. E hoje também tá correndo risco de ser rebaixado no Paulistão. Se o Corinthians não abrir o olho também, corre o risco de ser rebaixado no Paulista. E não vem com essa historinha de que o São Paulo foi rebaixado no Paulista, porque essa história é mentirosa, sabe? E no Paulista de 90 não existia rebaixamento, tá certo? Que os únicos clubes grandes de São Paulo que caíram para a segunda divisão é Corinthians, Palmeiras e Santos. Não adianta vocês quererem chorar e inventar rebaixamento para o São Paulo. Não adianta. Os únicos que caíram foram vocês. Tá certo? É... é isso aí, rapaziada. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal e tamo junto.